Paz do Senhor para vocês, aproveitando aqui, passando para falar um pouquinho a respeito de Mateus, no capítulo 18, que foi escolhido para a gente fazer um comentário, como todos os jovens já comentaram, os capítulos anteriores. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 18 de Mateus. Ele começa falando a respeito do maior no reino dos céus. Alguém chega e fala com Jesus e ele chama um menino e pôs diante deles e fala: quem quiser ser maior no reino dos céus, seja como essa criança. Então, o próximo passo, o capítulo 18 pelo menos fala de 3 temas. Ele começa com a criança, depois ele fala da ovelha perdida, né? Aquela que tem até o louvor das 100 ovelhas. E depois ele fala a respeito do perdão de um rei a respeito de um servo que devia. A gente consegue entender que o ponto central do capítulo 18 é humildade e perdão. Porque ele manda trazer uma criança e fala: ó, quem quiser ser maior no reino dos céus, seja como essa criança. E quem fizer também tropeçar uma das minhas crianças, é melhor que amarre uma pedra de moinho no pescoço e atire no mar. Ou seja, Cristo nos chama para o reino de Deus para que sejamos humildes, que sejamos simples e que sejamos amorosos como criança. O primeiro exemplo que ele dá, exemplo de uma criança. E ele ainda instrui: olha, não queira ninguém, ou melhor, ninguém queira enganar os meus. Porque sendo eles humildes e simples, pode que alguém venha querer aproveitar em um determinado tempo da humildade e da simplicidade dos meus. Então o Senhor está trazendo para nós uma palavra para quem é o cristão, para que seja simples, que seja humilde, que saiba perdoar, que não seja arrogante, não é? E que seja sempre atento à correção do Pai. E ele traz uma instrução a outros: olha, nunca venha fazer os meus se desviar do caminho por causa de uma situação colocada diante deles. Então aprendemos na palavra inicialmente que para entrar no reino do céu, seja como uma criança. Seja simples, seja humilde, seja perdoador, né? E ame como uma criança em todo o tempo. E aí o Senhor passa para o próximo passo, que ele fala mais uma vez, e todo o capítulo falando de reino, reinar com Cristo no reino celestial do nosso Deus. Ele passa falando a respeito da ovelha perdida. Que se alguém tivesse as ovelhas todas em um local e desse falta de uma, o que ele ia fazer? Ele deixa aquelas que estão juntas e corre atrás das que estão perdidas. Então é isso que Jesus nos ensina. Sempre com a questão da humildade, correr atrás dos que estão perdidos. Ou seja, ele está dizendo: aquele que conseguir trazer um, ganhará muito no reino dos céus. Ele está dando um exemplo, que o reino do céu também é trazer outros a estarem juntos. Com o amor que foi falado antes, inicialmente ele citando uma criança: corra atrás dos outros por qualquer circunstância. Então nós como cristãos, a gente prega a palavra de Deus a todos. A gente se preocupa com todos, independente do tropeço que ele tem na vida. Sejamos sempre ajudadores daqueles que estão na obra do Senhor. Sempre se preocupando com todos que estão na caminhada. E esse é o caminho, é o evangelho do reino, o evangelho do amor. O evangelho que abraça todos, né? Abraça, acolhe
mas esta palavra, ela sempre corrige com alegria. Ele manda corrigir. É tanto que ele fala depois, olha, depois ele conta no próximo passo do capítulo 18, ele fala que vem um servo e que chega diante do Senhor, e o Senhor era muito rígido, e o Senhor chama ele, ele chega lá e clama, Senhor, me perdoa, ele prosta e clama, Senhor, me perdoa, porque eu realmente falhei, eu não tenho condição de pagar, e se o Senhor me prender, pior vai ficar. E aí o Senhor perdoa esse indivíduo, e ele vai embora. Mal ele sai para fora da presença do rei. Ele já topa com outro que devia ele. E ele pega o cara e já aperta ele e fala, eu preciso receber. E essa pessoa também que devia para esse, já se ajoelha, se humilha e pede perdão, pede misericórdia. E ele não tem misericórdia. Manda encarcerar a pessoa até que a dívida seja paga. E os outros, vendo isso, chegam para o rei e falam, olha, aquele que você perdoou, ele não foi justo. Com a pena que você, com a balança que você o pesou, ele pesou com a outra dobrada. O rei manda chamá-lo. E fala e corrige ele. Então Cristo está nos ensinando que ele, sendo rei, ele é perdoador. Ele nos dá tempo de resolver os nossos problemas e as nossas causas. E nos ensina com exemplo, perdoa os outros. Se alguém lhe ofendeu, perdoe. Aproveite enquanto você está vivo para perdoar. Corra sempre atrás de levar sempre boas novas. É aquele pastor que deixou as suas ovelhas todas no campo, mas segura, e foi atrás do outro, de outra ovelha, melhor dizendo, que se perdeu em alguma parte do caminho. Isso fala de amor e de humildade, porque já que ele tinha muitos, por que correr atrás de outro? Então esse é o papel, e quando ele cita essa das ovelhas, ele fala para o líder. E quando ele cita tanto da criança quanto de um servo que teve a dívida perdoada, ele fala conosco, a igreja. Sejamos humildes em todo o tempo. Sejamos simples como uma criança. Sejamos perdoador. Porque a última parte do capítulo reflete o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os outros. Então aquele lá que não perdoou, como já o rei tinha perdoado, ele sofreu pena duríssima. E o Senhor sempre nos orienta a isso. Tenhamos um amor primordial de Cristo, porque primeiro Ele nos amou, com um amor incondicional. Permaneça nele em todo o tempo, em qualquer circunstância. Porque uma criança, mesmo que seja corrigida duramente, ela volta para os braços do Pai. Seja prudente, como uma serpente, mas seja humilde como a